Parashá Matot. Promessas e como são anuladas. Você poderia pensar que as palavras que falamos não são importantes. Afinal, nós não podemos tocá-las nem vê-las. Portanto, elas não parecem causar nenhum efeito. A Torá nos ensina que não é assim. As palavras são muito importantes e um judeu deve sempre ser cuidadoso com as palavras que ele usa. Ele deve ser especialmente cauteloso em relação a fazer promessas, pois ele será responsável por cumpri-las. Digamos que alguém anuncia: eu prometo nunca mais comer bolo. No dia seguinte, sua família faz uma festa. É servido bolo de morangos e bolachas especiais feitos em casa. A pessoa que fez a promessa tem um problema. Ela gostaria de provar apenas um pedacinho do bolo, que está com uma aparência maravilhosa. Mas a promessa não pode ser quebrada. O que ela deveria fazer? Então você viu que é melhor evitar fazer qualquer promessa. Se alguém quebra sua promessa, ele comete um pecado. É uma boa ideia, quando, ao afirmar que realizaremos uma mitzvah, acrescentar as palavras bli neder, sem promessa. Se alguém afirma: amanhã eu visitarei meu amigo que está doente, ou eu darei R$ 100 para tzedakah, ele deve acrescentar bli neder, para evitar de fazer disto uma promessa. Voltemos agora para o nosso amigo que está com a água na boca vendo o delicioso bolo. Há algo que ele possa fazer a fim de saborear o bolo sem transgredir a lei da Torá? A Torá nos ensina uma maneira de desfazer uma promessa. Nosso amigo tem duas opções. Ele pode ir até 3 homens judeus, que são chamados de Beitim, uma corte, ou ele pode ir a um Talmid Raham, que conhece as leis sobre promessas. Ele explicará aos 3 homens, ou ao Talmid Raham: eu prometi nunca mais comer bolo. Agora me arrependi disso, porque amanhã haverá uma festa de família e eu gostaria muito de comer bolo lá. Os 3 homens perguntam: se você soubesse que haveria uma festa no dia seguinte, você teria feito essa promessa? Não, responde nosso amigo. Nesse caso, Beidim lhe diz: sua promessa está anulada, você pode comer todo o bolo que quiser. Nosso amigo agora pode participar não somente do canto e da dança, mas também se deliciar com as iguarias servidas na festa. Ele fez com que sua promessa fosse anulada pelo Beit Din. A Guemará nos dá o seguinte exemplo da anulação de uma promessa. Uma história. Ravi Maná entristece seu pai. Ravi Maná certa vez fez uma promessa: eu nunca beberei vinho de meu pai. Quando seu pai soube da promessa de seu filho, ele ficou chateado. Por sua vez, Ravi Maná se sentiu mal por ter entristecido seu pai e se arrependeu de sua promessa. Seu pai lhe perguntou: se você soubesse que eu teria ficado triste com a sua promessa, você ainda teria feito? Não, respondeu Ravi Maná. Nesse caso, você está livre dela, declarou seu pai. O pai era um Talmid Raham. Portanto, ele tinha permissão de libertar seu filho da obrigação de cumprir sua promessa, porque ele encontrou uma boa razão para anulá-la. Com que idade uma promessa tem valor e quando a promessa deve ser feita? Se você está mais que um ano abaixo de Bar ou Bat Mitzvah, você não precisa ir a um Beit Din caso tenha feito uma promessa por descuido. Suas promessas não são válidas. No entanto, é uma boa ideia acostumar-se a não fazer promessas. Existem algumas situações em que nossos sábios recomendam que façamos promessas. Por exemplo, se uma pessoa se encontra rasa shalom, em extremo perigo ou desespero, ela pode prometer uma tzedakah ou realizar alguma mitzvah na esperança que Hashem a salve. Nossos sábios nos contam algumas pessoas famosas que fizeram promessas em momentos difíceis. Yaakov. Nosso patriarca Yaakov sabia que estava em perigo quando foi para a casa de Labã. Esaú estava tentando matá-lo. Seu tio Labã era um rachá que também tentaria destruí-lo. Portanto, antes de Jacob deixar o Har Hamoriá, ele fez uma promessa: por favor, Hashem, faça-me retornar em segurança para a casa de meu pai. Eu prometo oferecer corbanot no Har Hamoriá quando eu voltar. Eu separarei para o Senhor 1/10 de tudo que eu ganhar. Hashem protegeu Jacob e Jacob deixou a casa de Labã, não somente vivo e com saúde, mas também muito rico. Mas quando ele voltou para Eretz Israel, ele não foi imediatamente para o Har Hamoriá.
Ele atrasou a oferta dos corbanotes que ele havia prometido. Assim Hashem o puniu. Uma das punições foi que Diná, a filha de Jacó, foi raptada por Shem. Quando isso aconteceu, Jacó entendeu que havia agido de forma errada. Ele então apressou-se para cumprir sua promessa. Iftar. Iftar foi um dos juízes, mas ele não era um Talmid Raham. Enquanto Iftar vivia, os Amonim oprimiam Bnei Israel. Iftar teve que lutar contra eles. Ele não tinha certeza se venceria ou não a guerra. Hashem, ele prometeu: se o Senhor me ajudar a ganhar essa guerra, eu oferecerei como corbã a primeira coisa que sair da minha casa quando eu voltar da guerra. Hashem deu a vitória a Bnei Israel. Iftar voltou para casa repleto de gratidão. Mas quem saiu correndo de casa primeiro para recebê-lo com alegria foi sua única filha. O coração de Iftar ficou pesado. Que promessa mais tola ele fizera? Ele pensara em um animal, e agora fora a sua filha que saíra primeiro. Ele achou que tinha a obrigação de oferecê-la como corbã. Ele falou para sua filha: eu prometi a Hashem sacrificar o que saísse primeiro da minha casa. Eu não achava que seria você. Eu devo manter minha promessa. Como pode estar certo me sacrificar? Sua filha perguntou. Eu sei que Jacó prometeu dar a Hashem um décimo de tudo que ganhasse, mas ele jamais sacrificou um de seus filhos. Iftar não escutou sua filha, e ele não quis pedir a opinião do Sanedrim. É claro que os juízes lhe diriam que ele estava errado. Sua promessa não era válida. Hashem não permite sacrifícios humanos. Naqueles dias, todas as nações do mundo ofereciam seus filhos aos deuses, exceto os judeus. Iftar insistiu em manter sua promessa. Isso foi uma terrível haverá. Hashem o puniu por isso. Haná. Na época depois dos juízes, havia uma mulher muito justa, chamada Hana. Ela não tinha filhos. Sempre que seu marido viajava para o Mishkan em Shiloh, ela ia junto com ele. Ali ela rezava para Hashem, implorando a ele que lhe desse filhos. Depois que Haná estava casada por 10 anos, ele fez uma promessa a Hashem. Ela fez uma promessa a Hashem: se o Senhor me der um filho, eu não o manterei para mim, mas ele servirá ao Senhor por toda a sua vida. Haná deu à luz a um menino e chamou-o Shemuel. Ela manteve sua promessa. Hana levou Shemuel até o Cohen Gadol no Mishkan, em Shiló, quando ele tinha 2 anos. Eis aqui a criança pela qual eu rezei para Hashem. Ela disse a ele: ela ficará com você e o servirá. Desde então, Haná via seu filho somente uma vez por ano, quando ela visitava o Mishkan. O menino finalmente cresceu e se tornou o famoso Navi Shemuel, o líder de Bnei Israel, o rei Davi. O maior desejo do rei Davi era construir um Beit HaMikdash para Hashem. Ele fez uma promessa: eu não dormirei mais do que o absolutamente necessário até encontrar o lugar apropriado para construir a casa de Hashem. Davi cumpriu sua promessa. Quando ele visitou o Navi Shmuel, eles estudaram os Pesukim que falavam do local do Beit HaMikdash. Depois de passar muito tempo estudando, o rei Davi concluiu que Hashem queria que o Beit HaMikdash fosse construído em um monte na cidade de Jerusalém. Davi Hamelech manteve sua promessa. Ele esperava ter permissão de construir o Beit HaMikdash, mas primeiro ele tinha que livrar a nação judia de seus vizinhos inimigos. Ele passou muitos anos envolvido nessas guerras, até que finalmente houve paz para os judeus. Agora, pensou Davi, é hora de construir o Beit HaMikdash. Como posso viver em um belo palácio enquanto a Shekinah de Hashem vive em uma tenda? O Aharon de Hashem ainda estava no Mishkan, uma tenda tal como quando Bnei Israel andavam pelo deserto. Naquela noite, Hashem enviou um Navi para falar com o rei Davi. Hashem não quer que você construa o Beit HaMikdash. Em seu lugar, Shlomo, seu filho, o erguerá. Você não é adequado para construir o Beit HaMikdash, porque você derramou muito sangue nas guerras. Isso deixou Davi angustiado. Hashem, ele perguntou, eu sou culpado por ter lutado tantas guerras? Não tenha medo, Davi, Hashem assegurou. Você derramou o sangue somente Leshem Shammai. Aos meus olhos, todas suas lutas são tão grandes como se você tivesse oferecido corbanotes no Misbeah. Então, por que não tenho permissão de construir o Beit HaMikdash? Perguntou Davi. Hashem respondeu.
Um Beit HaMikdash construído por você não seria tão sagrado que eu jamais poderia destruí-lo. Muito bom, disse Davi. Então que ele exista para sempre. Hashem explicou: Eu sei que no futuro os judeus pecarão. Ou eu os destruirei, ou destruirei o Beit HaMikdash, e deixarei que vivam. Se você construir o Beit HaMikdash, eu jamais o destruirei. Ao invés disso, eu terei que destruir os judeus. O rei Davi então entendeu por que não poderia realizar o seu sonho de construir uma casa para Hashem. Mesmo assim, ele devotou o resto de sua vida a preparar ouro, prata e outros materiais necessários para a construção do Beit HaMikdash. Seus esforços foram tão grandes que Hashem considerou como se ele realmente tivesse construído o templo. A rainha Helena. Na Parashá Nassau, nós lemos sobre a rainha Helena, que prometeu se tornar uma Nezirá por 7 anos. Mas lembre-se, a fim de cumprir sua promessa adequadamente, ela teve que manter as leis de Nezirut por 21 anos. Outra maneira de anular uma promessa. Nós já vimos que ou um Talmid Chacham ou um Beit Din podem anular a promessa de uma pessoa se acharem uma razão para isso. A Torá também nos ensina sobre outra maneira de anular uma promessa. Se um pai ouve sua filha de 12 anos ou 12 anos e meio fazendo uma promessa da qual ele não gosta, ele pode dizer: sua promessa é inválida, e isso anula a promessa. Um pai pode anular a promessa da filha somente até o pôr do sol do dia que ele a ouviu. Se ele esperar mais do que isso, será tarde demais. O marido também pode anular algumas promessas de sua esposa. Ele também deve fazê-lo no dia que a ouve. Se ele esperar até depois do pôr do sol, ela deverá manter a promessa. O Midrash nos conta: promessas desnecessárias são erradas, mesmo se forem cumpridas. O rei Yanai foi um dos reis judeus da época do segundo Beit HaMikdash. Ele governou sobre 2.000 aldeias, mas elas foram destruídas. Por quê? Os judeus daquelas aldeias tinham o hábito de jurar e fazer promessas. Uma pessoa diria: eu prometo, eu partirei em 10 minutos. Ou, eu prometo, irei almoçar agora. Essas pessoas mantinham suas promessas, mas Hashem não gostava do hábito delas. É um haverá fazer promessas desnecessárias. Quanto maior, então, é a haverá de prometer e não cumprir as promessas. Bnei Israel se preparam para a guerra contra Midian. Hashem ordenou a Moshe: chegou a hora de punir os midianitas, que perversamente enviaram suas filhas para fazer vocês pecarem. Vá à guerra contra eles, e então será o momento de sua morte. Por que Hashem não ordenou uma guerra contra Moab também? Não foram os moabitas que chamaram Bilam para amaldiçoar os judeus, e não foram suas filhas que também convenceram os judeus a pecar? Há 2 motivos por que Hashem não ordenou uma guerra contra Moab. Número 1. Os moabitas tinham uma razão para prejudicar os judeus. Eles temiam que Bnei Israel roubassem suas riquezas e os expulsassem de seu país. Os midianitas, no entanto, sabiam que Bnei Israel não viajariam por seu país. Eles não corriam perigo. Eles fizeram a Bnei Israel somente porque os odiavam. Eles fizeram mal a Bnei Israel somente porque os odiavam. Número 2. Hashem sabia que um dia uma tzadeket especial chamada Ruth nasceria em Moab. Ela se converteria ao judaísmo e seria ancestral do rei Davi. Por causa dela, Hashem ordenou que Moshe não atacasse os moabitas. Moshe ouviu claramente de Hashem que morreria assim que a guerra terminasse. Mesmo assim, ele imediatamente começou os preparativos para a batalha. Hashem ordenou: não mande o exército inteiro, somente 12.000 soldados, 1.000 de cada shevet atacarão Midian. Os midianitas eram muito fortes. Por que Hashem quis apenas um exército pequeno? Não seria melhor enviar centenas de milhares de soldados judeus para lutar contra eles? Hashem não permitiria que um judeu que anteriormente se associara às filhas de Midian fosse para a guerra. Somente aqueles que eram perfeitos sadiquim eram adequados para guerrear contra os midianitas. Quando Moshe tentou convocar os soldados para essa missão, eles se recusavam a cooperar. Cada soldado protestava: eu não quero participar dessa guerra. Hashem disse que você morrerá em seguida. Por que devo ajudar a aproximar sua morte? Todos os Bnei Israel amavam Moshe, embora eles constantemente discutissem com ele.
Moshe não sabia o que fazer. Hashem ordenou: faça o sorteio. Todo soldado cujo nome for sorteado deve ir para a guerra. Relutantes, os soldados se prepararam para a guerra. Normalmente, os Nessiim marchavam à frente de suas chefes. Nessa guerra, no entanto, Moshe não convocou os Nessiim. Ele não queria envergonhar a Shevet Shimon, visto que seu nasci Zimri estava morto. Moshe chamou Pinhas, filho de Eleazar, e lhe disse: você será o Cohen Machuar Milchamá, o Cohen ungido para a guerra. Quando lutarmos contra Mídian, você começou a mitzvah de Kiddush Hashem ao matar Zimri. Agora complete a mitzvah vingando-se dos Midianim. Como de costume, antes da guerra começar, os Kohanim tocaram as duas trombetas de prata de Moshe. A guerra. Moshe ordenou a Pinhas: quando você sair para a guerra, leve o Aharão onde estão as luvot quebradas. Também leve o tzitz, a faixa de cabeça sagrada do Kohen Gadol. Quando o exército judeu se aproximava de Midian, os soldados viram um mensageiro vindo até eles. Não era ninguém senão Bilam, o feiticeiro. O Rachá escutara que seu perverso conselho provocara uma praga entre Bnei Israel. Ele estava indo para Midian para pedir a Balaque o pagamento por ter causado a morte de 24.000 judeus. Quando Bilã ouviu que Bnei Israel avançava em direção a Midian, ele se apressou em desencorajá-los a atacar. Vocês realmente acham que seu pequeno exército de 12.000 soldados tem alguma chance de derrotar o poderoso exército midianita? Ele riu. Nem tentem, pois vocês serão dizimados. Os soldados judeus continuaram em frente, sem se importar com a zombaria de Bilã. Pinhas e os generais deram o sinal para ataque. Bilã compreendeu que estava em perigo. O Midrash nos conta o fim de Bilã. Antes que qualquer soldado judeu pudesse pegá-lo, Bilã ergueu seus braços. Com suas forças de Tumá, ele transportou-se para bem alto, tão alto que nenhuma lança conseguiria alcançá-lo. Ao ver que os 5 príncipes midianitas também estavam em perigo, ele rapidamente os ensinou a voar por meio de magia. Todos eles ficaram planando bem alto. Pinhas via como Bilã voava cada vez mais alto. Ele chamou seus soldados. Há alguém aqui que consegue voar atrás dele e capturá-lo? Um homem da Shevet Dan chamado Selaiá voou, indo atrás de Bilã. Assim que Bilã viu que estava sendo perseguido, ele mudou de direção. Ele voou em disparada como uma flecha, sumindo de vista. Selaiá ficou desapontado, pois não conseguiu segui-lo. Agora o próprio Pinhas entrou em ação. Ele rastreou Bilã e foi atrás dele. Pinhas virou seus tzitzit em direção a Bilã. Isso fez com que Bilã caísse. A santidade do tzitz era maior do que os poderes de magia de Bilã. Pinhas prendeu Bilã e levou-o diante do Beit Din de Moshe. Ele foi sentenciado à morte. O corpo de Bilã não foi enterrado. Ele apodreceu e se transformou em cobras venenosas. Hashem puniu Bilã até mesmo depois de sua morte por todos os seus atos perversos. Pinhas também fez cair os 5 príncipes midianitas ao erguer seu tzitz em direção a eles. Eles foram mortos pelos soldados judeus. Os judeus mataram os homens midianitas e levaram as mulheres e as crianças como prisioneiros. Nenhum judeu morreu na guerra. Isso foi realmente um milagre, já que o inimigo era muito mais numeroso e muito mais forte. Hashem protegeu cada soldado judeu porque cada um deles era um tzadik. O exército retorna. Os soldados judeus voltaram com um despojo muito grande: ouro, prata, louça, roupas e animais. Eles levaram as mulheres e as crianças para o acampamento judaico como prisioneiros. Moshe, que veio com Elazar receber o exército, viu os prisioneiros e ficou zangado. Ele repreendeu os soldados: como vocês deixaram essas mulheres vivas? Elas fizeram com que os homens judeus pecassem e causassem a morte de 24.000 judeus em uma praga. Moshe ordenou que as mulheres e as crianças midianitas fossem mortas. Os soldados que voltaram na batalha haviam tocado em mortos. Portanto, eles estavam temendo e receberam a seguinte ordem: não entrem no pátio do Mishkan, o acampamento da Shekinah, por 7 dias. Nesse meio tempo, purifique-se com águas da parada do mar.
Eleazar ensina as leis de cacherização de louça. Entre os despojos dos midianitas haviam potes, panelas e outros tipos de louça. Eles haviam sido usados pelos midianitas para alimentos não kasher. Como os judeus poderiam utilizá-los? O filho de Aharão, Eleazar, ensinou ao povo as leis que se aplicavam a essa louça. Moshe não poderia instruí-los nesse assunto pelo seguinte motivo. Moshe ficou zangado com os generais por eles não terem matado as mulheres midianitas. Quando uma pessoa fica com raiva, ela perde sua sabedoria. Portanto, Moshe não podia ensinar aos judeus essas halachot. Elazar ensinou: se um judeu quer usar uma louça que foi usada anteriormente para um alimento quente não kasher, ele primeiro deverá kasherizá-la. É possível kasherizar utensílios de todos os tipos de metal, prata, ouro, cobre, etc., mas não de barro ou porcelana. Se louças de barro ou porcelana forem usadas para comida quente não kasher, elas jamais poderão ser usadas por um judeu. Como você kasheriza um prato? Primeiro, ele deve ser completamente limpo até ficar totalmente livre da sujeira ou ferrugem. Então, ele é mergulhado em um caldeirão de água fervente. Imergir o prato na água fervente o kasheriza. No entanto, se for um objeto usado diretamente sobre o fogo, tal como uma grelha ou um espeto para tostar a carne, ele deve ser colocado no fogo para se tornar kasher. Utensílios novos devem ser imergidos em um mikve. Elazar também ensinou. Mesmo panelas de metal, pratos ou copos ou talheres novos que foram feitos por um não-judeu ou comprado deles, devem ser mergulhados em um mikve. Isso faz com que o utensílio mude de um estado de tumá para um estado de kedushá. Nossos sábios decretaram que recipientes de vidro também precisam ser mergulhados em um mikve. Assim, sempre que precisamos comprar louça nova, nós a mergulhamos em um mikve antes de usá-la. Os despojos de guerra não são repartidos. Os soldados trouxeram para casa uma quantidade tão grande de despojos que aqueles que não foram para a guerra poderiam ficar com inveja. Hashem, portanto, ordenou a Moshe: reparta os despojos entre os soldados e o restante de Bnei Israel. Tanto os soldados quanto Bnei Israel deram uma parte do que receberam aos Kohanim e Leviim. As tribos de Gad e Reuben desejaram se estabelecer a leste do Jordão. Bnei Israel possuíam terras a leste do Jordão depois de conquistar os poderosos reis de Shihon e Og. As tribos de Gad e Reuben enriqueceram na guerra contra Midian. Elas possuíam grandes rebanhos de ovelhas. Essas tribos enviaram mensageiros a Moshe pedindo: por favor, deixe que nos estabeleçamos aqui, no lado leste do Jordão, ao invés de cruzar para Eretz Israel. Aqui há pastos amplos e abertos. Eles serão excelentes para nossos rebanhos. Moshe, nós saberemos que você não nos guiará para dentro de Bnei Israel. Você morrerá no lado leste do Jordão. Deixe-nos permanecer aqui também. Ao ouvir esse pedido, Moshe ficou triste. Ele respondeu: vocês são duas tribos fortes. Se ficarem no lado leste do Jordão, Bnei Israel pensarão que vocês estão com medo de lutar contra os cananeus. Isso desencorajará o povo a conquistar a terra. Eles também pensarão que Eretz Israel não é especial se vocês não quiserem uma porção da terra. Vocês estarão repetindo o mesmo pecado dos espiões, como eles estão desencorajando Bnei Israel a conquistar Eretz Israel. A delegação de Gad e Reuben respondeu: não permaneceremos aqui enquanto Bnei Israel lutam contra os Cananim. Construiremos estábulos para nossos rebanhos e cidades para nossas famílias. Então deixaremos nossas esposas e filhos desse lado do Jordão, enquanto nós, os homens, marcharemos com vocês para Eretz Israel para lutar. Estamos prontos para marchar à frente do exército. Ficaremos ali não apenas até a guerra acabar, mas até a terra ser repartida entre Bnei Israel. Ao ouvir isso, Moshe concordou. Ele disse: construam cidades para suas famílias e estábulos para seus rebanhos no lado leste do Jordão. Moshe primeiro mencionou as cidades para as pessoas, e então os rebanhos. Bnei Gad e Bnei Reuben haviam colocado os rebanhos em primeiro lugar. Moshe mostrou que elas estavam pensando mais em seus animais do que em seres humanos. Moshe continuou: se vocês mantiverem sua palavra e ajudarem Bnei Israel a lutar até que a conquista termine, vocês receberão suas porções no lado leste do Jordão. Mas se quebrarem sua promessa, vocês não receberão nada. Não pensem que perderão alguma coisa ao ajudar Bnei Israel.
Vocês ficarão mais ricos ainda do que se permanecerem no lado leste do Jordão durante a conquista de Eretz Canaã. Moshe também juntou parte da tribo de Menaché a Reuven e Gad. Somente parte dessa Shebet receberia sua porção de terra em Eretz Israel. Porque uma das razões será explicada a seguir. Midrash explica. Hashem retribui por cada ato. Antes de os irmãos de Yosef o deixarem, ele ordenou que seu copo de prata fosse escondido na sacola de Benjamim. Então Yosef enviou seu filho Menaché atrás dos irmãos. Vocês roubaram o copo do soberano. Menaché os acusou. Ele abriu suas sacolas e o copo foi descoberto da sacola de Benjamim. Os irmãos sabiam que o governador os puniria. Ele não deixaria que Benjamim voltasse para casa com eles. Aflitos, eles rasgaram suas roupas. Porque Menaché fez com que os irmãos rasgassem suas roupas, Hashem o retribuiu Midá keneged Midá, medida por medida. Sua porção na terra foi rasgada em duas. Ele recebeu metade de sua terra no lado leste do Jordão e a outra metade em Eretz Israel. Quando os irmãos rasgaram suas roupas, eles também estavam recebendo retribuição de Hashem. Eles fizeram com que seu pai Jacob rasgasse suas roupas ao mostrarem a veste toda ensanguentada de Yosef. Os Shevatim Gad e Reuben estavam certos em pedir terra do lado leste do Jordão. Quando as duas tribos perderam terra do lado leste do rio Jordão, elas cometeram um erro. Elas achavam que não haveria pasto suficiente para seus rebanhos em Eretz Israel. Isso não era verdade. Hashem criou Eretz Israel de forma que fosse suficientemente grande para o povo judeu e seus pertences. Ele poderia ter alargado Eretz Israel para incluir essas duas tribos e seus rebanhos. Bnei Gad e Bnei Reuven desistiram de viver em uma terra de Kedushá, santidade, ao lado do rio Jordão. O lado leste do rio Jordão não tem o mesmo nível de santidade do que Eretz Israel. A Shekinah não repousa ali. E o Beit HaMikdash não pode ser construído naquele local. Essas tribos se separaram do restante dos Bnei Israel. Do outro lado do Jordão havia perigo de elas abandonarem a Torá e imitar os hábitos das nações que a rodeavam. De fato, Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe compreendiam isso, como veremos na próxima história. Uma história do livro de Yehoshua. As duas tribos e meia construíram um Misbeach. Essa história aconteceu na época de Yehoshua, depois da conquista e partilha de Eretz Israel. Bnei Gad e Bnei Reuven lutaram à frente do exército conforme haviam prometido. Eles ficaram com Bnei Israel até a terra ser dividida entre as tribos. Então eles voltaram para suas esposas e filhos a leste do Jordão. Ali construíram um grande Misbeach. Bnei Israel escutaram sobre isso e ficaram alarmados. Ninguém tinha permissão de oferecer korbanot fora do Mishkan nem Shiló. Será que Bnei Gad e Bnei Reuven pretendiam realmente ter o seu próprio Misbeach no lado leste do rio Jordão? Isso profanaria o mandamento de Hashem. Bnei Israel não toleraria um pecado assim tão grave. Eles se prepararam para a guerra. Eles lutariam contra seus próprios irmãos a fim de defender a honra de Hashem. Primeiro, Bnei Israel enviariam representantes para as duas tribos e meio. Talvez esses conseguissem convencê-los a demolir o Misbeach e a guerra seria evitada. O líder dos representantes era Pinhas, filho de Eleazar. Esse homem vigoroso que abateu Zimri era a pessoa perfeita para a missão. Ele com certeza saberia como lidar com o assunto. Ele foi acompanhado pelos 10 Nessim, os líderes das 9 tribos e meia que viviam em Eretz Israel. Quando os mensageiros chegaram ao lado leste do Jordão, eles se dirigiram aos seus irmãos com palavras de Mussar, repreensão. Por que vocês estão sendo desleais com Hashem e se revoltando contra ele? Lembre-se quando alguns homens da geração de Moshe serviram ao ídolo Baal Peor, Hashem ficou furioso com todos os judeus. Ele enviou uma praga. Se vocês pecarem contra Hashem, todas as tribos serão punidas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Vocês acham que tornaram o lado leste do Jordão sagrado ao construir o Misbeach? Esse lugar jamais poderá ser tão sagrado quanto Eretz Israel. Venham, estabeleçam-se entre nós, próximos ao Mishkan. Nós daremos a vocês uma parte de nossa terra. Não se rebelem contra Hashem oferecendo korbanot fora do Mishkan.
As 2 tribos e meia responderam que os mensageiros estavam enganados. Eles tinham outra intenção ao construir o seu misbeah. Eles explicaram: como vocês puderam pensar que cometeríamos um pecado assim? Nós não construímos esse misbeah para nos rebelarmos contra Hashem. Não pretendemos oferecer corbanotes ali. Nós o construímos porque estávamos com medo de nossos filhos e seus descendentes dissessem: não temos nenhuma ligação com o restante de Bnei Israel. Vivemos longe deles. Portanto, não precisamos cumprir suas leis. Assim, nós construímos esse misbeah como um testemunho para as futuras gerações de que servimos a Hashem como o restante de Bnei Israel. Não ofereceremos corbanotes ali. Ele é somente um lembrete aos nossos filhos de que fazemos parte de Bnei Israel. Ao ouvir essa explicação, Pinhas e os Nerciim ficaram satisfeitos. Eles voltaram e contaram a Bnei Israel o que as 2 tribos e meia haviam dito. Bnei Israel dispersaram o exército e agradeceram a Hashem. Eles ficaram aliviados de que não precisariam lutar contra seus irmãos. As 2 tribos e meia mantiveram sua palavra. Elas e seus descendentes seguiram a Torá. Para os Yamim Tovim, elas viajavam até o Beit HaMikdash, em Jerusalém. No entanto, como viviam longe do restante de Bnei Israel, sua observância da Torá tornou-se mais fraca do que a maioria dos judeus que moravam em Eretz Israel. Quando mais tarde a nação judia pecou e foi levada para o exílio, Hashem exilou essas tribos em primeiro lugar. Do que aconteceu às 2 tribos e meia, aprendemos como é importante estar associado a judeus que verdadeiramente cumprem a Torá. Todos nós somos influenciados pelo que está à nossa volta. Se estivermos perto de judeus que são Bnei Torá, nos fortaleceremos em nossa observância da Torá.